neste caso de vetores. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: considera num referencial ortonormado os pontos A de coordenadas, portanto, menos 2, 3, respectivamente, e B, 1, 2, e o vetor U de 2, menos 1. Calcula as coordenadas de X, portanto, o vetor X, sendo o vetor AB igual a 2X menos o vetor U. Portanto, basicamente, ele está-nos a pedir as coordenadas do vetor X e diz-nos que dando-nos aqui uma expressão que é o vetor AB igual a 2 vezes o vetor X menos o vetor U. Ora bem, o vetor AB, nós conhecemos as coordenadas tanto do ponto A como do ponto B. Portanto, para calcularmos o vetor AB, basta fazer B menos A. Portanto, o B menos A seria, portanto, 1, 2, menos o vetor A, que era menos 2, 3. E a partir daqui, portanto, menos com menos dava mais, 1 mais 2 daria 3. E 2 menos 3 daria menos 1. Portanto, isto seria as coordenadas do vetor AB. Agora, o vetor U já nos dão também, que era 2 menos 1. Portanto, então, agarrando aqui nesta parte, no desenvolvimento aqui desta forma, portanto, até podemos chegar aqui para o lado. Vamos aproveitar aqui um bocadinho aqui do espaço, vamos colocar aqui como cálculo auxiliar, que foi aquilo que nós fizemos agora, anteriormente, e vamos substituir já aqui por 3 menos 1, igual a 2 vezes o vetor x, que nós não conhecemos as coordenadas dele, e é aquilo que ele nos pede que a gente descubra, e o vetor u. Ora bem, este vetor u está aqui a subtrair, portanto, se passar para outro membro vai ficar a somar, portanto, passa de diferença a soma. Portanto, então ficaríamos aqui, aliás, até antes disto, eu posso já, e até convém já fazê-lo, substituir já este vetor u pelas coordenadas, pelas respectivas coordenadas, que era 2 menos 1. E a partir daqui, portanto, com este 2 menos 1, agora ficaríamos com 3 menos 1, mais, portanto, 2 menos 1, porque ele mudou de membro, portanto, estava a subtrair, passou a somar, que era aquilo que nós já tínhamos chegado à conclusão que teria que acontecer anteriormente. E agora aqui, portanto, a abscissa com a abscissa, a ordenada com a ordenada. Portanto, 3 mais 2, 5. Menos 1 menos 1, menos 2. Pronto, igual a 2 vezes o vetor x. A partir daqui, ora bem, este 2 está a multiplicar, passará a dividir. Então, ao passar a dividir por isto tudo, portanto, basicamente, ficaríamos aqui com, portanto, as coordenadas do vetor x seriam iguais, era igual a ter o quê? 5 sobre 2 e menos 2 sobre 2. Ora bem, menos 2 sobre 2, podemos simplificar já isto, e 2 a dividir por 2 dava 1. Com o menos, ficaria menos 1. Portanto, as coordenadas do nosso vetor seria 5 meios menos 1. Agora, a partir daqui, ora bem, temos aqui, portanto, o vetor, isto seria a nossa linha A, não está aqui identificado, vamos agora passar à linha B. Um vetor colinear com AB, portanto, AB que nós já temos aqui os dados, que é estas coordenadas, de sentido contrário e de norma 20. Bem, esta parte aqui do sentido contrário eu vou deixar aqui, eu vou sublinhar a vermelho, e isto vai ser importante depois no final para perceber o que é que realmente esta parte do sentido contrário pode ter repercussões no resultado final. Vamos fazer normalmente como nós fizemos todas as outras vezes, vamos definir um vetor, portanto, temos que descobrir um vetor, portanto, colinear com AB, vamos definir um vetor V. Portanto, será o vetor V, que é igual a k, a multiplicar pelo vetor AB. Portanto, vetor SAB, portanto, vai ser o vetor V de k a multiplicar pelo vetor V, que era de coordenadas, AB, que era de coordenadas 3 menos 1. Portanto, colocávamos já aqui o sinal de equivalente, e isto será equivalente a ter o vetor V, que é igual a ter, portanto, 3k e menos k. A partir daqui, este vetor V, nós sabemos que ele tem norma 20. Então, a norma do vetor V, basicamente, é igual a 20. A partir daqui, como o nosso objetivo é descobrirmos o valor, portanto, o vetor, então vamos ter que fazer a raiz quadrada, que é a norma, do vetor V, que era 3k ao quadrado, mais menos k ao quadrado, igual a 20. E esta parte que aqui está agora, para nós resolvermos isto, basta elevarmos um dos membros, portanto, os dois membros, isto é, ao quadrado. Este quadrado corta sempre aqui com a raiz e vamos obter aqui, portanto, o 3k ao quadrado vai-nos dar 9k ao quadrado. E menos k ao quadrado vai dar mais k ao quadrado, igual, portanto, 20 ao quadrado daria 400. E este 400, agora aqui 9 mais 1 dava 10, portanto ficaríamos aqui com 10k ao quadrado, igual a 400,
o 10 está a multiplicar, passa a dividir e ficaríamos com k igual ao quadrado igual a 400 sobre 10. Portanto, os zeros aqui eliminam e ficaríamos aqui apenas com 40. Portanto, até não vou fazer desta forma, porque ainda precisamos de fazer a raiz quadrada. Portanto, agora, aqui vamos fazer a raiz quadrada e a raiz quadrada vai ficar com um valor positivo e um negativo de 40. Ora bem, a raiz de 40 é o mesmo de ter 2 raízes de 10. Portanto, agora aqui ficaríamos com menos 2 raiz de 10 ou k igual a 2 raiz de 10. Ora bem, aparentemente temos aqui dois valores de k. E na realidade temos, mas pela condição foi criada aqui, portanto, quando ele diz que é sentido contrário, o sentido contrário, obrigatoriamente, então, quando nós chegamos a esta parte aqui, em que temos os valores do k, como é sentido contrário, o positivo está fora, fica apenas o negativo. Então quer dizer que o único k que me interessa para substituir no vetor v será este k igual a menos 2 raiz de 10. Portanto, quer dizer que o meu vetor v vai ter de coordenadas, portanto, 3k, portanto, se o k vale, portanto, eu até vou fazer aqui as operações todas, portanto, vamos substituir o k por menos 2 raiz de 10, e menos com menos 2 raiz de 10, vou fechar parênteses, pronto. Portanto, quer dizer que o meu vetor v vai ter de coordenadas, portanto, o meu vetor v vai ter de coordenadas na realidade, portanto, menos 6 raiz de 10, e 2 raiz de 10, porque menos com menos dá mais. Pronto. Automaticamente cheguei aqui ao meu vetor v. Este vetor v tem de norma 20, obrigatoriamente, e é colinear com o vetor AB e de sentido contrário a esse vetor AB. Portanto, as coordenadas do vetor v vão ser menos 6 raiz de 10, 2 raiz de 10.